Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre os substantivos. O que são os substantivos? O que quer dizer os substantivos? Então, substantivos é tudo que dá nome aos seres, aos animais, às pessoas, aos lugares. Então, tudo que a gente nomeia, ele é um substantivo. Como assim, tia? O seu nome, o nome dos seus pais, a sua casa, os seus brinquedos, os objetos escolares, tudo isso são substantivos. Então é quando a gente dá nome a alguma coisa. Igual aqui, eu tenho uma tesoura, ela é um substantivo. Eu tenho aqui um lápis, ele é um substantivo. Então é tudo que dá nome. E os substantivos, eles são divididos em diferentes partes. Então nós vamos estudar primeiro, os substantivos comum. O que são substantivos comum? É tudo. Como assim, tia? A tesoura é um substantivo comum. Uma xuxinha é um substantivo comum. Um copo é um substantivo comum. Um lápis é um substantivo comum. Então, tudo que que é o nome desses objetos, ele é um substantivo comum. E aí nós temos os substantivos próprios. Como o nome diz, próprio, é algo próprio, seu. Então, o que se define como substantivos próprios? Então, nós temos os nomes das pessoas, então o seu nome, o nome da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Se você tem algum animalzinho de estimação, o nome desse animalzinho de estimação. Pensando nos animais, quando você tem um cachorro, ele é um substantivo comum. Mas se o seu cachorro chama Totó, o Totó é o nome do cachorro. Então, o Totó é um substantivo próprio, que é o nome destes animais, certo? Então, os nomes dos animais. Então, quando o animalzinho ele tem um nome, então o seu nome passa a ser um substantivo próprio. Os nomes dos países, dos estados, das cidades e dos estabelecimentos. Como assim, tia, estabelecimentos? O nome da sua escola, o nome de um supermercado, o nome de uma loja, de uma padaria. Então, todos esses nomes, então quando a gente dá nome a alguma coisa, ele passa a ser um substantivo próprio, certo? Comum, então aqui, a tesoura é comum, tia Kelly, próprio, entendeu? Então, você que está assistindo o videozinho da tia, o seu nome é um substantivo próprio. O seu caderno que você usa para estudar é um substantivo comum, ok? Outro substantivo que a gente vai estudar é o substantivo simples e composto. Os substantivos simples, eles podem ser tanto os substantivos comuns como os próprios, que nem a tesoura, ela é um substantivo, pode ser um substantivo comum e ela também pode ser um substantivo simples. Mas e como que é esse substantivo composto, tia? Então aqui eu trouxe um exemplo, que nem aqui, ó. Casa, chuva e guarda são substantivos simples, certo? Quando a gente tem uma palavra que ela tem duas palavras, como assim? Então aqui, ó, guarda-chuva, girassol, pé de moleque, pontapé. Ele é formado por duas palavras. Então ele passa a ser um substantivo composto, que é simples e composto, certo? Então, substantivo simples, quando o substantivo é formado por uma palavra só. Composto, quando o substantivo é formado por duas palavras. Nos substantivos compostos, a gente pode ter o hífen, igual aqui guarda-chuva, igual aqui girassol, pode ser uma palavra só, mas aqui a gente tem a palavra gira e sol, então são duas palavras que formam uma. Pé de moleque, ele não tem hífen, mas é uma palavra que ela tem três formações. E pontapé, ponta
pontapé. Pontapé é uma forma de chutar a pessoa, certo? Então, aqui nós temos substantivos simples e composto. E aí, nós temos o substantivo primitivo e derivado. Primitivo é bem parecido com o substantivo simples também. É uma palavra só, mas é uma palavra que ela tem a sua origem própria. Então, aqui a tia trouxe o exemplo: dente, flor e leite. Então, dente, ele pode ser simples, ele pode ser comum, ele pode ser primitivo. Então, um substantivo, ele pode ser várias formas, certo? Então, dente, ele é um substantivo simples e ele vai ser um substantivo primitivo. Primitivo é quando tem a sua origem. Então, a gente for pensar, digamos, lá no valor do homem das cavernas, nem lá os homens da caverna, já é chamado de homens primitivos, porque eles não tinham muita cultura, tudo. Então, primitivo, então vem da origem. E essas palavras, elas dão origem a uma outra palavra, a um outro substantivo. Por isso, eles são substantivos primitivos. Que nem outro exemplo que a tia trouxe aqui. Então, aqui, ó, dente, dentista. Dente é primitivo, dentista é derivado. Flor, florista. Flor é primitivo, florista é derivado. Leite, leiteira. Leite, primitivo, leiteira, derivado. Entendeu? Então, isso é o substantivo primitivo e derivado. A tia trouxe alguns exemplos, logicamente que tem outros exemplos. E aí, nós vamos para o último substantivo que nós vamos conhecer, que é o substantivo concreto e abstrato. Como assim? O concreto a gente não precisa de nenhuma pessoa, ele é feito por si só. Um exemplo, a tesoura. A tesoura, ela é um substantivo concreto, é algo concreto. O copo é um substantivo concreto. E o que é o abstrato? O abstrato é que a gente não pode pegar, mas a gente pode sentir, a gente pode imaginar, a gente pode ter um sentimento por ele. Então, o que seria o substantivo abstrato? Paciência, a gente enxerga? A gente pega? Não, mas a gente tem que ter a paciência. Então, ele é um substantivo abstrato. Amor, o amor a gente sente. Então, quando a gente gosta da mamãe, do irmão, do papai, do tio, a gente tem amor por eles. Então, é um substantivo abstrato. Felicidade, a gente sente a felicidade, você fica feliz com alguma coisa, quando você ganha um presente, quando você tira uma nota boa na prova, você sente felicidade. Então, isso é um substantivo abstrato. A beleza é um substantivo abstrato. A pessoa é bela, você não enxerga, você não pega isso, mas você vê que a pessoa tá bela. Então, é um substantivo abstrato. Tristeza, quando você fica triste com alguma coisa, ou você estragou um brinquedo que você gosta, então você fica triste. Então, é um substantivo abstrato. Entendido? Então, nós temos esses tipos de substantivo. Então, vamos relembrar. Substantivo simples e composto. Comum, próprio. Primitivo, derivado. Concreto e abstrato. Então, são 8 tipos de substantivos. Então, não vamos esquecer. Então, simples é quando é formado por uma palavra só. Composto é quando tem 2 palavras. Comum. Comum é algo do nosso dia a dia. É o nome que a gente dá, a cada coisa tem o seu nome. Então, é algo comum. Próprio são os nomes, as identificações. Nome do papai, nome da mamãe, nome do animal, a marca do carro. Então, isso é próprio. Primitivo é a palavra que dá origem. Derivado é a palavra que ela tem origem dessa primitiva, que nem a tia deu o exemplo. Concreto é algo sólido, é algo que a gente consegue pegar. E abstrato é o que a gente sente, é os nossos sentimentos, certo? Então, isso é a nossa aula sobre substantivos, ok? Beijo e até mais!